Fala aí, cambada. Hoje, um vídeo em razão do comentário aí do Hernani, do NVP Cultural, do Sociedade Primitiva. Acredito eu que ele seja mais conhecido pelo Sociedade Primitiva, né? O Hernani, que pediu aí uma complementação do vídeo de segunda-feira, né? Nem sei que dia que foi, dos demônios, né? E a pergunta é: qual que é a minha opinião sobre o tratamento medicamentoso dessas questões aí de transtorno mental, de estados de humor, de comportamento em geral, né? Então vamos lá. Para início de conversa, né, que fique bem claro, eu não sou médico, não sou farmacêutico, não sei nada de química. Então sobre esses aspectos aí, não me intrometo. Eu sei que nós somos compostos por química, né? Interações químicas, interações elétricas, aí temos os hormônios, essa coisa errada toda que nós sentimos como humores e nós sentimos como comportamento também, né? Eu sei disso. Inclusive hoje mais cedo eu estava lendo sobre um médico, estava lendo sobre a ansiedade na ressaca. O médico estava explicando a questão da interação do álcool com alguns elementos químicos do cérebro. E segundo o médico explicou, o álcool depressor do sistema nervoso ele inibe a criação de um enzima, de um negócio, eu não sei o que é não, um negócio no cérebro que torna ele mais ativo. E isso é que dá aquela sensação de relaxamento e tudo, e que no final das contas você boda, né? E em razão disso, o organismo, na sua luta contra o álcool, uma das coisas que o organismo entende de fazer caramba, nós estamos numa baixa nessa enzima, eu vou chamar de enzima, tá? Eu não sei se é isso não, nós estamos numa baixa nessa enzima aí, enzima de excitação aí, eu esqueci como é que chama, tem um nome. Então vamos produzir para equilibrar, aí o organismo dá um pico de produção dessa enzima, que é o contrário da depressora, né? Ela é estimulante, e para algumas pessoas que têm tendência, ansiedade, angústia, a alta dessa enzima aí no organismo produz aquela sensação de ansiedade e tudo mais, que para alguns vai até a nível de síndrome do pânico e tudo mais aí, né? Ou seja, estamos aí com uma questão química, né? De uma intervenção direta. Você ingere o álcool, acontece esse desbalanço químico no organismo que a gente sente como ansiedade, como angústia, né? É a nossa forma de sentir esse desbalanço. Então, o que eu vou dizer aqui, não estou negando isso, que é óbvio que existe, né? Aliás, muito pelo contrário, a minha opinião justamente em razão da existência dessas paradas aí. E aí, aproveitando o embalo, fica uma questão, né? Por que algumas pessoas, segundo o médico lá, tem um estudo que 12% das pessoas têm esse tipo de reação, né? Por que algumas têm e outras não, né? Fica aí esse questionamento para o vídeo lá dos demônios, aí, que eu acho que foi de segunda-feira à noite, salvo engano. Dito isso, acho que fica óbvio, né, que qualquer ingestão de qualquer coisa química vai provocar uma alteração química no nosso organismo, né? E nessa questão de tratar ansiedade, angústia, depressão, esquizofrenia, seja lá o que for, com medicamentos, como eu não sou médico, não sou farmacêutico, não sou químico, não sou nada, eu não sei dizer se há organismos doentes de doenças, vamos dizer assim, como se fosse doença física, igual bateu a cabeça, sei lá. E com isso há um desequilíbrio na produção de algum hormônio, de alguma enzima, de alguma coisa, cuja medicação pode auxiliar. Tipo diabetes, né? Que a pessoa não produz a insulina e aí a pessoa tem que tomar a insulina e a insulina fica
fica controlada no organismo, o organismo funciona de forma eficaz. Eu não sei se para problema de cabeça tem isso, eu estou falando, eu não sou médico, né? Mas no geral, agora entra eu, no geral, o que eu vejo é que essa intervenção medicamentosa, primeira das coisas, para voltar no contexto do primeiro vídeo, ela tem a função de combater, exterminar aquele demônio, né? Então, no meu entender, é um anestésico que não resolve o problema. Seria a mesma coisa, eu estou com uma ferpa enfiada no meu pé ali e está doendo, está infeccionado e está doendo. Para mim, os medicamentos aí, tarja preta, né, assim que chama, né? As tarja pretas aí de psiquiatria, para mim, são analgésicos que combatem a dor que você está sentindo, se fosse o caso da ferpa no pé, né? Não tira a ferpa do pé e muito menos trata a infecção, né? Não trata a infecção e não tira a ferpa do pé, não, no meu entender aí. E mais do que isso, né? Hoje se há a cultura da patologização dos comportamentos e dos comportamentos infantis, principalmente. Então, quando você chega nesse contexto de patologização do comportamento, além de se criar um mercado muito interessante, né? Porque você cria as doenças e daí você quer criar a cura, né? TDAH, isso que chamam de autismo hoje, né? Que é aquela história, eu não gosto de trabalhar, porque tem muita gente, eu não consigo gente, é autismo. Eu não gosto de festa, porque é barulhento, é autismo. Eu adoro Mortal Kombat, eu não consigo fazer outra coisa, eu só jogo Mortal Kombat, eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar. É autismo, é hiperfoco, né? Essas patologizações aí que são nada mais que comportamentos de uma pessoa que de repente são etiquetados com uma patologia e óbvio, né? A indústria vem com o seu tratamento aí, seja por meio de terapia, seja por meio medicamentoso, seja por meio de igreja, né? Criam-se as dificuldades para vender facilidade. Mas a grande questão é, por que as facilidades são compradas, né? No caso da patologização infantil aí, é o cala-boca, né? É o cala-boca. Cuidar de criança é muito difícil, ao mesmo tempo é muito fácil. É muito difícil, ao mesmo tempo é muito fácil, é muito natural. Mas as pessoas não querem assumir as responsabilidades que têm, né? Não querem assumir os ônus e os bônus. Então é muito mais fácil se a ciência vem aí com a resposta pronta, né? Meu filho é autista, meu filho tem TDAH, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Qual que é o remédio que é? Eu não sei como é que chama. Tá. Prescreveu o remédio aqui, vai no psicólogo uma vez por semana e toma esse remédio que ele sossega, né? É um sossega-leão, para mim, tá? Para mim, é uma espécie de revolução manicomial ao contrário. Se antes as pessoas indesejadas eram atiradas lá ao manicômio e que se fudesse para lá, hoje é mais fácil, não precisa de manicômio mais, né? Porque as amarras e tudo mais que é dado às pessoas é na boquinha, assim, ó. Ou na injeção, né? Tem de injeção também. É um sossega-leão, um cala-boca essa questão aí da infância e da velhice também, né? E não resolve o problema, né? Não resolve o problema. Você veja aí a questão, o mal crônico aí da depressão e tudo mais, né? É muito mais fácil você patologizar um comportamento, uma questão e trazer rentáveis soluções, né? Remédio, coach, terapia, do que a pessoa parar e analisar a vida dela, cara. As pessoas vivem vidas medíocres, vidas mortas, vidas vazias, vida ruim. O remédio resolve, né? É aquela história que eu tô falando, a pessoa tá com uma ferpa na mão, uma ferpa no pé, né? Ao invés de ir lá e extirpar, tirar a ferpa, cuidar da ferida, não. Toma um remédio para você não sentir dor e você continua andando. Para quem não acredita nisso,
Se você começar a conviver em sociedade, você vai ver as coisas mais absurdas desse mundo aí fora, aí do mundão com seres humanos aí, né? É umas coisas impressionantes, cara. Você vai numa cantina ou num refeitório, né? Acho que a palavra certa é refeitório. Você vai num refeitório aí, onde o populacho, nós, né? Nós é populacho. Onde o populacho, o povo aí se alimenta no serviço, diga-se de passagem, né? Aí você vai ver, é margarina pra caralho, é presunto, é aqueles negócio de pacotinho, é suco pra caramba, é adoçante, é só porcaria que o pessoal come, né? Come porcaria, né? Só. Aí você vai lá no refeitório tem uma caixinha de remédio. Aí você pensa, quanto é que tem caixinha de remédio? Aí você vai lá, tem remédio para dor de cabeça, tem remédio antialérgico. Aí a pessoa, por exemplo, é igual eu não posso tomar leite, eu não posso um monte de coisa, cara. E eu largo tudo, eu não faço mais, só a bebida que eu não larguei ainda que eu voltei, que eu sou burro, mas estamos trabalhando nisso. Mas a pessoa é alérgica a leite. Aí, para ela tomar o todinho dela, ela toma o antialérgico, cara, e toma o leite. A pessoa está trabalhando ali 6 horas por dia, o olho meio míope, aquele sol na cara ali, dá uma dor de cabeça do caramba, porque o corpo dela está num local insalubre para ela. O que ela faz? Ela toma o remédio para dor de cabeça. E o corpo continua sofrendo o que estava sofrendo. E ela aguenta. Para usar a analogia de novo. O cara está com a ferpa no pé, o pé inflamado, ele toma um antidor para ele conseguir continuar caminhando. E vai caminhando, até o pé se estrupiar inteiro. Né? Não é à toa que existe tanta doença aí pelo mundo, né? Porque ao invés da gente buscar as causas e buscar curar as causas, a gente fica encarando as consequências. E há todo um mercado interessado nisso financeiramente e ideologicamente também, né? As pessoas são bestas, são idiotas, são cegas, não tem lucidez nenhuma. A pessoa joga a vida dela fora, mano. E tal qual uma ferpa no pé aí, né, que é um incômodo ou uma luminosidade muito alta no rosto, essas questões aí, as questões mentais para mim é a mesma coisa. Eu acho que se a pessoa está tendo ansiedade, depressão, angústia, né, tem gatilhos externos, alguma coisa está acontecendo, é um sintoma, o corpo está avisando de algum incômodo, cara. O corpo está falando, eu não quero, eu não posso, eu não consigo. É igualzinho o peruzinho, né? Que brocha, não funciona. Por quê? Tem algum motivo, cara. Nós somos animais silvestres, cara. Nós somos, acredite se quiser, nós somos animais silvestres, cara. Nós somos tipo uma formiga. A gente não vive no mato, a gente cria as nossas formigueiros, né? Tipo a abelha cria sua colmeia, o cupim cria o cupinzeiro. Mas nós somos silvestres, nós estamos no mato, cara. Nós somos animais silvestres, cara. Animais bastante sociais, tipo formiga, tipo abelha, tipo cupim, né? Nós somos bem parecidos com eles. Mas somos animais silvestres, cara. Nós não nos reproduzimos em cativeiro e nem nos sentimos bem em cativeiro, não. Por incrível que pareça, vou repetir o que eu já falei em outro vídeo aí. Se você é do ambiente corporativo e você tiver oportunidade aí, se o RH te convidar para fazer um curso de comunicação não violenta, faça-o. Porque dessas besteiróis que o pessoal gosta de falar no ambiente corporativo aí, esse é o mais útil, o mais verdadeiro, cara. Porque você estudando isso aí, você vai perceber que... Porque lá o bagulho é louco, mano. Ali eles são deterministas, não tem essa conversinha de livre-arbítrio, não. Eles vão perceber que as sensações, as emoções são fruto da sua interação com o ambiente e com a sua história, cara. Muitas vezes você está irritado, não é porque você é bravo, não. Você está irritado é porque tem coisas no ambiente que te incomodam, cara. Então não adianta você tomar o calmante, tomar um ansiolítico, porque a ferpa vai estar te enfiando ainda, cara. Só que não só você não resolve a ferpa, como você impede que o organismo se manifeste contra aquilo.
E eu vou falar para vocês, cara, o organismo, ele, não é que ele é vingativo, mas o organismo, ele tem que ser respeitado, porque ele é você, as consequências vêm sempre depois, cara. Eu fico imaginando hoje, né, com a minha cabeça, até segurar um mijo aí é uma violência contra você mesmo, cara. E o seu corpo não aceita violência não, sabe? Porque a natureza, ela tem um limite, ela não tem moral, ela não tem ideia, ela não cria moral, abstração, ela é curto e grosso, mano. Se você não tomar água, cara, sua cabeça vai doer, vai ficar com a boca fedendo, entendeu? Não tem jeito. Então, para mim, essas medicações aí que são aplicadas para resolver essas questões, para mim, são um desserviço. Não sei, igual eu repito, pode ser que tenha essa questão, igual a pessoa não produz insulina, tem que tomar insulina. Eu não sou médico, tá? Não sei. Mas o que eu vejo aí no dia a dia, que é uma visão muito ridícula, diga-se de passagem, porque o que é o meu dia a dia, né? Frente ao que é verdade, né? É que as pessoas tentam resolver questões ambientais, questões da sua vida concreta, tentam resolver com isso, etiquetando e vindo com a receita pronta. E é literalmente receita de remédio, nós estamos falando aqui, né? Muitas das vezes a depressão, a angústia, a ansiedade é fruto da vida que a pessoa leva, a vida mentirosa que a pessoa leva, a vida suja, a vida esdrúxula, que a pessoa nem tem noção, né? Igual tem um aforismo do Nietzsche que ele diz, muito parecido com Bukowski, né? Bukowski fala, tem poemas que usam essa ideia também, que alguns morrem sem nem ter nascido. E é verdade, alguns morrem sem nem ter nascido. Um dia eu estava até comentando com Clarice aqui, falei, às vezes, será que no leito de morte a pessoa olha assim, na hora que está morrendo, fala, meu Deus, não fala não. Aí morre sem nem saber. E os medicamentos impedem que a pessoa faça. E para mim não é à toa que os efeitos colaterais desses medicamentos são devastadores. Devastadores. Basta ver. Para quem não conhece ninguém de perto aí, quer ver de longe, veja o Renato Ruiz. Ele, devidamente medicado, o que o Renato Ruiz vira? Vira uma pessoa muito fácil de se lidar, sem dúvida, né? Que ele fica lá bobão, quietinho, mas você veja, o corpo, cara, ele entrega, cara. O cara todo inchado, todo esquisito, babando lá, olha só, cara. E é isso que vai curar a pessoa? Essa é a cura? Não era melhor fazer igual antigamente, não? Joga lá no manicômio e mata a pessoa de uma vez, que aí você não tem gasto? Mas no manicômio a pessoa morria, né, cara? Hoje em dia a pessoa vai ficar tomando remédio, né? Qual que é a expectativa de vida do Renato Ruiz? Quantos olazepam, pirilapapam, piracapam ele vai tomar aí durante a vida, amigo? As pessoas são tão boazinhas, né? É por isso que acabaram com a escravidão, por isso que acabaram com o manicômio. É por essas coisas, não é porque as pessoas são boazinhas não, amigo. Olha, eu acredito no seguinte, cara. Nós somos seres humanos, né? Homo sapiens. Tem 300 mil anos, segundo constam os estudos aí, que nós estamos na Terra, cara. Isso quer dizer o seguinte, se você voltar 200 mil anos, pegar um ser humano lá e trazer para a mesa de um legista, hoje, é igual fosse deitasse eu e esse Homo sapiens de 200 mil anos, 250 mil anos aí. É o mesmo ser, entendeu? Não tem diferença. É o mesmo. Lógico, vai ter diferenças culturais e tudo, óbvio, né? Pelo amor de Deus, mas o organismo é o mesmo, né? Somos a mesma espécie. Tem 300 mil anos que nós estamos aí no planeta, cara. A indústria farmacêutica tem o quê? 100 anos, se muito. Salvo engano, vocês que entendem aí, entendidos do assunto aí, se quiser me corrijam, salvo engano, a ciência médica, farmacêutica, da forma como a gente conhece hoje, nasceu na Segunda Guerra Mundial, né? Quando é coisa boa, eles falam. Eles falam na Alemanha, né? Na década de 30 e 40. Aí quando é coisa ruim é o regime nazista, né? Mas nasceu na Alemanha, né, na década de 30 e 40, salvo engano, a indústria farmacêutica da forma que a gente conhece hoje, né?
Você pega aí, eu que estou lendo a biografia do Nietzsche, lá em fins do século XIX, o tratamento que eles tinham lá era tomar nitrato de prata, era pingar atropina no olho, que pinga até hoje, né? Que tem remédio de atropina ainda. Tomar banho gelado, tomar leite de não sei o quê. Era os tratamentos que tinha, tratamento médico, tá? Não é na tribo indígena, no Oiapoque Chuí, não. É tratamento médico, médico da Alemanha. Tratava assim, toma banho gelado, põe compressa, toma leite. Era os tratamentos, cara, que tinha. Isso há 100 anos, né? 100 e poucos anos aí. Era assim. Então vocês vejam, a indústria farmacêutica da forma como a gente conhece hoje é muito recente. Tá? Não se sabe o que tipo de efeito pode causar aí nos pobres seres humaninhos aí, né, que ingerem essas paradas, não. E o que acontece? Nesses 300 mil anos, cara, o ser humano viveu um equilíbrio com o meio e consigo mesmo, correto? No início eu falei aqui sobre a questão da bebida alcoólica, né, que desequilibra aí as questões da química, das enzimas, do hormônio, sei lá, do organismo. Qualquer desses medicamentos, o efeito que ele faz é igual ao do álcool. Qualquer desses desequilíbrios, a natureza, a vida dá um jeito, ela tenta equilibrar. Então eu acho que essas intervenções medicamentosas fazem muito mais mal do que bem. Primeiro, da questão de fazer mal é pelo que eu já falei. Faz mal porque trata a consequência, não a causa. O corpo está te avisando, cara. E você está silenciando os avisos do corpo, ao invés de parar e falar assim, cara, tá, o que está rolando aí? É a mesma coisa do peru, de novo, eu vou falar do Viagra. O cara brocha, ao invés de ele pensar, puta, mano, o que está acontecendo na minha vida, cara? Que cativeiro que eu tô, que eu não estou conseguindo me reproduzir? Eu sou um animal silvestre, estou em cativeiro, tenho que me libertar. Onde que eu estou? Não, tomo um remédio, o peru sobe igual fosse um consolo, né, uma piroca de plástico, e sai enfiando os outros aí. Se for assim, faz igual o cajuru, põe bombinha. Aí você infla a bombinha lá, compra uma cintaralha, sei lá, né? Os medicamentos mascaram os avisos do corpo, cara, e não fazem a pessoa se sentir bem. Mais uma vez vou falar de mim, tá? Eu nunca vi alguém que faça controle de comportamento e de humor por meio de medicamento que seja uma pessoa feliz, plena. Ou a pessoa se aboba, tipo o pessoal esquizofrênico aí, né? Tipo o Rica Games, tipo o Renato Ruiz. Só você vê que com o medicamento a pessoa morre em vida, né? Ou a pessoa fica naquele completo descontrole por conta do medicamento, porque toma um medicamento depressor, aí para não ficar muito down, ela toma um medicamento que dá um up, aí esses dois medicamentos fazem um mal danado para a barriga, para o estômago, ela tem que tomar um para o estômago, aí por conta do estômago ela tem que tomar um outro por causa de libido, aí porque é libido, e assim vai, cara. E tem que ser muito ingênuo, muito inocente, muito retardado, vai me desculpar aí, para não perceber que a criação de toda essa estrutura e a ciência médica por trás disso, o único interesse que eles têm é te adoecer para vender remédio, cara. É tão difícil enxergar, tem que ser louco. Acho que é porque eu estou sem remédio, deve ser, né, que eu penso essas coisas, né? É tão difícil entender isso e as pessoas engolem por conta da comodidade. Hoje, por exemplo, é comum a gente ver nas internets da vida aí artistas, né, pessoas, juízes, né, falando, foi libertador quando eu descobri que eu tinha autismo. Libertador é uma etiqueta que você põe, né? Porque, por exemplo, se eu estou no serviço, eu falo assim, cala a sua boca aí que você está me atrapalhando a fazer meu texto aqui, que eu tenho que fazer aqui, você está falando, você está me parando, cala essa boca aí. Aí é assédio moral, é falta de educação, é tudo lascado. Agora, se eu falo, pelo amor de Deus, gente, cala essa boca aí que eu não consigo, eu sou autista, eu sou doente. Aí não é, aí cala a boca aí e não é. Aí quem estava fazendo a bagunça é que está errado, entendeu? São tantas coisas que se justificam isso.
tanta indulgência, tanta preguiça, tanta covardia em cima dos outros, são justificadas em cima dessas etiquetas, e óbvio, né, que o sistema identitarista, o sistema atual nosso, endossa esse tipo de coisa, porque para todo problema eles têm uma solução. Uhul! Olha o SUS aí, bancando os remédios aí. E como eu disse, lobotomia, pra quê? Lobotomia faz uma vez só. Matar pra quê? Pessoa viva rende muito mais, tem toda uma indústria aí, né, acima, a respeito disso. Para que deixar o povo saudável? Não seria muito mais negócio fazer com que as pessoas se desenvolvessem suas potencialidades, pudesse ser livre do cativeiro, ser livre, cara? Por que não pode ser? Abrir os olhos, né? Como bem diz a professora Lúcia Helena, citando ela de novo, falando sobre aquela parábola lá, né? Aquela história da alegoria da caverna do Platão, não é simplesmente falando, galera, é tudo uma sombra, a verdade está lá fora, que as pessoas não vão entender. É toda uma construção devagar que tem que ser feita e que, sinceramente, acredito eu hoje, né, nos meus 38 anos aqui, pode ser que eu esteja errado e espero que eu esteja, acredito eu que não tem solução. Umas pessoas nascem com propensão a ter os olhos abertos, e outras pessoas nascem com propensão a encher de véu na cara, né? E fica a questão aí, se é tão simples, né? Põe o povo para fazer uma educação física, põe o povo para se alimentar bem, dá uma educação sexual para o povo entender o que é pinto, o que é buceta, o que é amor, o que é peito, o que é criar filho. Arranca essas ilusões aí da galera aí, ó, que não adianta, cara, que os meios, para dizer com os históricos, os meios em que a gente vive são diferentes, cara. O que vale é a vida que você constrói, né? Dinheiro, propriedade, fama, isso aí tudo são meios, cara. Quantas pessoas conseguem tudo e têm uma vida fodida, cara? Olha o Michael Jackson aí, que eu sempre uso de exemplo. O que valeu aquela fama, aquela coisa? O Nietzsche, outro exemplo. Cara inteligentíssimo. O que valeu aquelas livros, tudo que ele escreveu, se no final ele ficou doido, cuidando pela mãe, cara, não conseguiu dar nem uma metidinha nas mulheres que ele queria lá, cara. Isso não vale, não é isso que vale. Vale a vida que a gente leva, cara. E fica uma reflexão final aqui, o porquê que as coisas são como são, não só na indústria farmacêutica aí. Deixa eu só terminar de falar da indústria farmacêutica, eu esqueci. Nós estamos aqui há 300 mil anos, cara. A indústria farmacêutica está há 100 anos, eu estou arredondando, hein? Porque, para mim, a indústria farmacêutica moderna, médica moderna, surgiu com o regime nazista do Hitler lá, né? Que usou os judeus de cobaia, grande empresa Bayer, né? Que existe até hoje aí, né? Desenvolveu-se, floresceu aí na Alemanha, nas décadas de 30 e 40, eles falam Alemanha, quando é para falar coisa boa, né? Boa entre aspas, né? Que para mim é um trem nazista mesmo. O ser humano está aí há 300 mil anos, cara. O ser humano, a vida, a natureza sempre deu um jeito, dentro dos seus limites, porque tudo tem limite também, né? Todo ser humano morre, todo ser humano machuca, todo ser humano adoece, mas dentro dos seus limites, a natureza deu conta, cara. Nós estamos aqui há 300 mil anos. A indústria farmacêutica está aí há 100 anos. Quando ela tenta meter a mão, ela desequilibra um equilíbrio que foi construído pela natureza há tanto tempo, cara. O ser humano tomou atalhos, o ser humano meteu o bedelho onde não deve, cara, na minha opinião. Eu não confio, eu não tomo remédio, cara. Eu passo mal, me lasco, me fodo, mas eu tento dar um jeito, cara. E vou dar um jeito. Sacou? Então, para mim, essa indústria farmacêutica atrapalha e causa mais mal do que bem, e veio para fuder com tudo. O ser humano sempre foi indo bem, cara. Nós estamos há 300 mil anos aí, a indústria farmacêutica tem 100 anos só. Sabe Deus o que virá dessas intervenções aí, apesar que a gente já sabe, né? Porque com toda essa indústria, com todos os tratamentos, com toda essa ciência, nunca se viu tanta gente adoecida igual a gente vê hoje em dia, né? Mas enfim,
Por que que as coisas são assim, né? Eu vou fazer uma analogia que eu lembro de uma historinha do Lênio Streck. O Lênio Streck fez essa historinha para falar sobre o sistema jurídico brasileiro, ou mundial, né? E eu vou usar para a indústria de medicamentos, vocês vão entender a historinha aí, né? Por que que tem ciência, médico disso, médico daquilo, remédio, farmacêutico, é isso, é aquilo, se toda essa coisa errada, seria muito mais fácil. A pessoa faz o exercício físico, alimenta bem, dorme, descubra-se uma coisa que você gosta e vai, né? Receita para viver bem, olha que fácil, mas tem que ter sabedoria, tem que ter estudo. Estudo não é ler livro não, tá? Estudo é você pensar nas coisas, raciocinar o que está rolando. Por quê? Olha só, tinha um país, olha que interessante, tinha um país que um cara foi lá visitar, aí chegou lá, né, nas festividades, tudo, e falou assim, nossa, você chegou no dia especial. Hoje é o dia que a gente celebra não sei o quê e que todo mundo come carne. Porque há muitos anos, há séculos aí, descobriram que tocando fogo na floresta, tem os porquinhos que vivem naquela floresta ali, e aí quando bota fogo na floresta, os porquinhos se queimam. E aí nós vamos lá recolher o porquinho, uma delícia, uma carne deliciosa. Chegou no dia, ó, nós estamos acabando de pôr fogo na floresta aí. Olha que legal, cara. Aqui, ó, aí o cara, não, mas vocês põem fogo na floresta para comer porco? Como assim? Aí o cara falou assim, mas as nossas florestas são as melhores selecionadas. Temos aqui engenheiros ambientais que calculam quantos metros de floresta que tem que ter e fazem um plantio aqui. Nós temos a indústria de sementes da floresta e temos aqui os fiscais para fiscalizar se a floresta está crescendo ou não, e o veterinário que vem analisar se os porquinhos tá bom ou não tá, e temos aqui os teóricos aqui para dizer que quando o vento vem daqui para ali ou vem daqui para lá é melhor, e por isso a gente constrói essa parada aqui, e temos isso, temos aquilo. Nós temos aqui, no nosso país aqui, verdadeiramente, nós somos os especialistas em fazer porquinho. Nossa sociedade vive em volta disso aqui, ó. Nós temos os melhores técnicos em todas as áreas necessárias para cuidar disso aí. Aí o cara que era do outro país, né, virou e falou assim, mano, mas pra que isso tudo, cara? Não precisa disso não. É só você criar o porco na granja e depois você pega uma churrasqueira aqui e faz a churrasqueira. Não precisa fazer floresta, ter essa contingente de gente para mexer com isso não. É muito mais fácil, Pega uma churrasqueira, cria o porco aí, não vai precisar disso tudo não. Aí o cara do país falou assim, meu Deus do céu, você não fala esse negócio não, moço. Porque se for para fazer o porco do jeito que você está falando, nós vamos viver do quê? É mais ou menos isso aí, né? Não sei se a história do Lênio Streck é assim, não, mas eu acho que é mais ou menos assim. E aí está a minha reflexão, viu, senhor Hernani, a respeito de tão intrigante assunto, beleza? Tchau para vocês e eu fui. Valeu!